Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. Nós começamos na aula passada a analisar quais são os problemas provocados pelo desmatamento. Nós vimos que por causa do desmatamento podem ocorrer inundações tanto em meio urbano quanto em meio rural, provocadas pelas chuvas torrenciais e também pelo assoreamento dos rios. Tudo isso relacionado à retirada da cobertura vegetal do solo. Nessa aula, nós vamos continuar analisando as consequências provocadas por esse impacto ambiental, pelo desmatamento. Quando a camada vegetal do solo é retirada, esse solo também estará muito exposto aos raios solares. E nós vimos que com esse solo descoberto, quando acontecem as chuvas, ocorre um arraste das partículas sólidas. E só partículas de solo? Na verdade, toda a camada superficial do solo será arrastada. Tanto pedras quanto partículas de areia, mas também restos de folhas e de matéria orgânica que estava depositada sobre esse solo. O que isso vai provocar? Bom, o sol não faz mal só para a nossa pele. O sol também pode ser prejudicial para outros organismos vivos. Então, essa exposição do solo ao sol vai provocar, por exemplo, a redução do número de micro-organismos que vão morrer. Por quê? Porque eles perderam a proteção daquela camada orgânica que estava ali cobrindo o solo. Além disso, haverá também prejuízos relacionados à produção de humus. Como não há micro-organismos e nem matéria orgânica, o que vai acontecer com a produção de humus? A produção de humus vai diminuir. E isso tudo aconteceu por quê? Por causa da retirada da camada fértil do solo, a camada que é mais superficial, que é a camada fértil. E é aí que está o problema. Relacionado à retirada da camada fértil do solo, nós temos a erosão do solo. Nós vemos todos os anos no Brasil, na época do verão, na época em que as chuvas são muito fortes, problemas relacionados à erosão do solo, destruição de casas, destruição de plantações, morte de pessoas. E é só esse o problema que está relacionado à desproteção do solo? Bom, se mais raios de sol estão chegando no solo, o que acontece com a temperatura aqui? A temperatura vai aumentar. E se a temperatura aumenta, o que vai acontecer com a água que está dissolvida no solo? Essa água vai evaporar. Então, nós vamos ver aqui a liberação para o ambiente de vapor de água. Qual é o problema disso? Bom, vocês já sabem que em vários locais existem os lençóis freáticos. O que acontece? Quando ocorre essa transpiração aqui do solo, a água do lençol freático tende a subir, indo em direção à superfície do solo, mas quando chega aqui, ela evapora. Então, o que vai acontecer com o volume dos lençóis freáticos? O volume dos lençóis vai diminuir, sendo que esses lençóis podem até secar completamente. E ainda tem outro problema: à medida em que a água do lençol freático segue em direção à superfície, ela arrasta com ela íons de ferro e são formados sais de ferro que vão se acumular na superfície do solo. Qual é o problema disso? É que as placas que são formadas na superfície do solo são placas impermeáveis. Então, o que vai acontecer? Se por acaso chover, como essas placas são impermeáveis, ou seja, elas não permitem a passagem da água da chuva, a água vai ficar retida sobre o solo e não vai penetrar nas camadas mais fundas. Com o tempo, o que vai acontecer com o solo aqui? Esse solo vai secar. E qual é o nome desse processo? Esse é o processo de desertificação
do solo. Desertificação é a formação de desertos. A desertificação é mais um problema que está relacionado com a retirada da cobertura vegetal do solo, ou seja, com o desmatamento. E para terminar essa aula, no caso da erosão, como é possível evitar a erosão em ambientes em que a cobertura vegetal nativa foi retirada para o desenvolvimento da agricultura? Bom, as culturas podem ser plantadas em curvas de nível. São feitas curvas nos morros e os vegetais lá de interesse dos agricultores são plantados nessas curvas. Qual é a importância dessas curvas? Bom, pensem na água descendo por uma rampa, como é o caso, por exemplo, desse morro, e pensem na água descendo por uma escada. Onde há mais impacto da água? Bom, a chance de arrasto é maior quando ela desce no morro. Então, qual é a função das curvas de nível, das culturas em terraços? A função é reduzir o impacto da água sobre o solo, reduzindo assim o arraste das partículas do solo, o que vai reduzir também a erosão desse solo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Continuem estudando.